Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma coisa bem especial para vocês aqui. Lá na nossa igreja nós estamos numa série chamada Um por Todos. São 6 domingos, 6 mensagens que vai falar sobre a questão de um Salvador por todos, uma igreja por todos. E ontem o tema foi uma missão por todos. Eu usei essa estratégia para ministrar as crianças da nossa igreja com esse mesmo tema. Então desci com as crianças lá e eu falei para eles sobre missões, sobre a questão da igreja perseguida. E eu trouxe para eles um estudo sobre os 50 países que mais perseguem igrejas em todo o mundo. Esse estudo ele é feito no site Portas Abertas e eu vou mostrar ele aqui já já para vocês. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Ricardo, esse aqui é o meu canal. Aqui é onde eu falo sobre teologia, sobre pregações, aqui é onde eu falo sobre testemunhos, curiosidades bíblicas. Então se você gosta desse tipo de assunto, fica comigo até o final. Se você gostar, se inscreve, porque juntos nós vamos fazer a palavra de ser conhecida pelo maior número de pessoas possível. Amém? Para falar sobre esse tema de missões com as crianças, eu apresentei o site Portas Abertas para eles. E é isso que eu quero fazer isso aqui com vocês agora. Aqui no site Portas Abertas, nós temos informações sendo atualizadas semanalmente sobre missões nesse contexto de igreja perseguida. O Portas Abertas não é o único que faz isso, mas é um dos mais relevantes que tem. Aqui nós vamos conhecer diversas histórias. Então aqui, por exemplo, você abre o site, já vai aparecer aqui uma aba de notícias, Oriente Médio, Bíblias e recursos para cristãos secretos. Aqui uma aba de doação para você fazer uma doação. Aqui alguns dados sobre a perseguição. Ó. Mais de 4.400 cristãos mortos por causa da sua fé, isso no ano de 2025. Mais de 4.700 cristãos presos sem julgamento. Mais de 54.700 cristãos abusados física e psicologicamente. Então aqui você vai ter notícias sobre a igreja no contexto de igreja perseguida. Pedidos de oração, pessoas orando. Olha quantas pessoas tem orando aqui no Brasil. 11.198 pessoas cadastradas aqui no site que estão orando sobre a Argélia. Então, olha o pedido de oração, 19º dia, pedido de oração sobre a Argélia. Hoje é dia 25 de agosto, então aqui já está atualizado aqui. Tem 11 mil pessoas orando, já já eu vou parar para orar também. Mas o que eu mostrei para as crianças aqui foi a lista de perseguição mundial. Então são os 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. No ano passado eu fiz um vídeo falando sobre os 5 países que mais perseguem cristãos no mundo, que era o ranking aqui dos 5 países. Esse ano ele foi atualizado. Então eu quero fazer esse vídeo de forma diferente, passar essa notícia de forma diferente. Se você quiser, assiste o vídeo lá do ano passado, vou deixar um card aqui e na descrição do vídeo, mas você agora vai ter a lista atualizada. Eu mostrei aqui o site para eles e mostrei todo esse layout aqui para eles. Tá vendo que aqui está coberta a questão da América? Então a gente estava vendo aqui a questão da África, do Oriente Médio, aqui a Ásia, os continentes que mais tem perseguição cristã. E eles perguntaram, Ricardo, tem algum país aqui perto do Brasil que sofre perseguição? E tem sim, mostrei para eles. Aqui ó, Cuba, México, Colômbia e Nicarágua. São os países aqui da América que sofrem perseguição religiosa. Se der tempo eu mostro aqui algum para vocês. Mas nós falamos aqui sobre a questão dos mais perseguidos, né? Então nós vimos aqui o primeiro lugar, acho que ele nunca saiu do primeiro lugar dessa lista, desde quando essa lista foi criada. A Coreia do Norte, nós temos aqui a Coreia do Norte liderando esse ranking desde sempre, desde quando tem essa pesquisa. Então qual tipo de perseguição? Nós aprendemos lá que cada país, cada perseguição é diferente uma da outra. E aqui ela é uma opressão comunista e pós-comunista e paranoia ditatorial, ou seja, aqui a perseguição ela é política. A pontuação na pesquisa, o Portas Abertas tem uma pontuação de 0 a 100. Eles mesmos criaram essa pontuação, então vai desde
como que é viver como cristão lá, se pode ser cristão, se não pode, o que acontece com o cristão, o que acontece com a família, o que acontece com a pessoa, o que acontece, o que que a sociedade faz. E aí eles vão juntando esses fatos e foram criando ali uma pontuação, e a Coreia do Norte ostenta 98 pontos na questão da perseguição. A religião é o agnosticismo, capital Pyongyang, população de 26,2 milhões de pessoas na Coreia do Norte e uma população de cristã de 400 mil. Então tem muitos relatos de pessoas, de missionários que saem de lá, que falam que cristãos estão inseridos no governo, cristãos inseridos em diversos lugares, porém eles não podem falar nem para os filhos que são cristãos. Tem histórias muito legais sobre isso. Como que é a perseguição dos cristãos da Coreia do Norte? Ser descoberto como cristão na Coreia do Norte é efetivamente uma sentença de morte. Caso não sejam mortos, os cristãos são enviados para campos de trabalho forçado, como prisioneiros políticos, onde enfrentam uma vida de trabalho duro a que poucos sobrevivem. Os membros da família, mesmo que não sejam cristãos, recebem o mesmo destino. Ou seja, você pode ser fiel ao comunismo lá, pode ser fiel ao ditador. Se alguém da sua família se converter, você vai pagar o preço junto com ele. Então é muito difícil ser cristão lá, é muito difícil converter alguém lá por causa dessa opressão política. Segundo lugar, a Somália. Não dá para falar de todos aqui, senão a gente ia ficar muito tempo, mas vou falar pelo menos dos 3 aqui. Então, Somália, tipo de perseguição: opressão islâmica, paranoia ditatorial, corrupção e crime organizado e opressão do clã. Pontuação na pesquisa: 94, religião islamismo, capital Mogadíscio, população 18,7 milhões e a população de cristãos são apenas de centenas de pessoas. Não dá para contar o número nesses lugares porque é muito difícil encontrar alguém lá. Tem uma história bem legal, não lembro qual país que foi, mas é um país da África, que o filho se converteu com um amigo da escola. Então o amigo da escola evangelizou ele e ele se converteu. E ele ficou com medo de contar para o pai dele, porque se o Islã ele descobre que algum parente, um filho, se converteu, ele expulsa aquele filho é deserdado. Então ele ficou com medo de contar para o pai dele, mas depois de algumas orações, de algumas revelações de Deus, ele contou para o pai dele e descobriu que o pai dele também já era cristão, o pai dele já estava orando por isso, e os dois ali foram ganhando a família gradativamente. Eu acho que eu tenho esse vídeo no meu canal, se tiver eu vou colocar aqui contando esse testemunho. Mas a perseguição na Somália, olha como que ela faz. Na Somália, seguir a Jesus é uma questão de vida ou morte. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab está em guerra com o governo e controla grandes áreas do país. Esse grupo aplica uma forma estrita de Sharia, conjunto de leis islâmicas, e está comprometido em erradicar o cristianismo da Somália. Os perigos aumentaram ao longo dos anos, à medida que os militantes se concentram cada vez mais em encontrar e eliminar líderes cristãos. Então aqui a função deles é exterminar o cristianismo, expurgar o cristão daquele país. Esse conjunto de leis aqui de Sharia é um conjunto de leis do Islã que sobrepõe as leis do governo. Então, por exemplo, a Somália tem lá a constituição dela. A Sharia está sobre a constituição da Somália. Você quer ver um exemplo? Se você pegar um islâmico que vem para o Brasil, quando você vai para outro país, você precisa seguir as regras daquele outro país, as leis daquele outro país. Então, sei lá, se você pode fazer bola de chiclete, de goma de mascar aqui no Brasil e na Inglaterra não pode. Você tem que seguir a lei de lá. Se você fizer isso lá, você vai ser criminalizado. A Sharia sobrepõe a Constituição de todos os países. Essa é a lei mais importante para eles. É a lei do Islã, é a lei espiritual deles. Essa lei sobrepõe. É por isso que você vê as mulheres de turbante mostrando só os olhos. Basta você sair na rua, você vai ver. É muito comum. A gente vê esse final de semana. Então, está coberto, todo o corpo coberto, só os olhos para fora, porque a Sharia determina que elas façam assim em qualquer lugar que elas estejam. Os homens precisam orar virado lá pro lugar, pro mesmo lugar, lá pro Domo da Rocha, né? Tá, de tantas e tantas horas. Então, essa Sharia é uma regra, uma lei que sobrepõe a lei de qualquer outro país. Ela funciona em qualquer lugar do mundo. Esse é a forma de perseguição na Somália, que está no segundo lugar no ranking de perseguição aqui na lista mundial. O terceiro é o Iêmen.
O Iêmen também é um país africano e ostenta 94 pontos na perseguição, mesmo da Somália. A religião islamismo, capital Sanaa, população 35,2 milhões e uma população cristã, um pequeno número. Como eu disse, não tem como saber quem está sendo perseguido, quem é cristão, não tem como saber, porque eles não se revelam nem para a família. Eles vão fazendo um trabalho de formiguinha ali. Tem alguns grupos missionários que estão trabalhando fortemente nisso. Então eles saem daqui do Brasil, eles vão para lá. Esse povo não tem rede social, esse povo não fala quem eles são. Ninguém conhece esse povo, mas eles saem daqui do Brasil, eles vão para lá, eles levam investimentos financeiros, investimentos espirituais, eles oram, eles ensinam. Então a missão desse grupo do Brasil é ir para lá, encontrar com eles, cuidar deles e dar esperança para eles. Por isso que eu falei da oração. Eles contam muito com as nossas orações nesses lugares. Então foi isso aqui que eu apresentei para as crianças. A questão dos 50 países, olha aqui, ó. Deixa eu pegar um país aqui da América, o México, por exemplo. Como que é a perseguição ao cristão no México? Ó, tipo de perseguição: intolerância secular, corrupção e crime organizado e opressão do clã. Pontuação na pesquisa 71, religião cristianismo. A capital é a Cidade do México, a população 129,4 milhões e a população cristã 123,3 milhões. Você fala, nossa, mas a maioria é cristão e ainda tem isso? Tem. E nós vamos aprender aqui, ó. Como que é a perseguição ao cristão no México? Embora a maioria da população do México seja cristã, muitos seguidores de Jesus vivem em perigo de perseguição, principalmente por parte de gangues criminosas, cartéis de drogas e grupos indígenas. Em muitas partes do país, a presença de grupos criminosos está crescendo. Os cristãos que corajosamente se manifestam contra suas atividades ou que estão envolvidos em trabalho comunitário e evangelismo, especialmente com jovens viciados em drogas e imigrantes, são considerados uma ameaça. Isso os torna um alvo. Em alguns casos, crianças cristãs ou filhos de líderes da igreja são alvos valiosos. Então aqui a gente aprende que no México, tendo a maioria cristã, eles ainda são perseguidos pelo crime organizado. É diferente, por exemplo, quando você sobe um morro no Rio de Janeiro, tem amigos que fazem isso, sobe um morro no Rio de Janeiro e o crime chama eles para pregar para eles lá, eles choram, eles pedem oração. Alguns acabam se convertendo, conheço um lá que virou até advogado, é cristão hoje, pastor, virou advogado. Mas aqui não, aqui o cristianismo gera um prejuízo para o crime organizado, porque tira o jovem da droga, tira o jovem do crime, faz com que ele larga tudo aquilo ali, então gera um prejuízo para eles. É por isso que eles perseguem tanto os cristãos. Então esse é o site do Portas Abertas. Foi isso aqui que eu ensinei para as crianças. E o que é legal? Assim que eu abri o site para as crianças, um deles já me mostrou uma pulseira que ele estava no braço, escrito Sem Medo, em 4 idiomas. Estava sem medo em inglês, em português, em espanhol e em japonês. Por quê? Porque nós não podemos ter medo de pregar o evangelho. Nós lemos lá Marcos 16,15, onde Jesus fala, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós aprendemos que o ide ali, a palavra ide, significa ir por todo mundo. E é curioso porque as crianças entendem isso muito bem, elas sabem disso. Quando elas veem essas coisas, elas ficam empolgadas. Então é muito importante fazer isso com as crianças. Toda a oportunidade que nós temos, nós queremos falar sobre isso, ensinar sobre isso, porque parece um assunto inalcançável. Nossa, vou falar sobre perseguição, sobre pessoas mortas para as crianças, mas eles precisam saber a verdade do que está acontecendo. Por muitas vezes eu ouvi as pessoas falando que as crianças é a igreja do futuro. Eu costumo dizer que as crianças é a igreja do presente, elas são a igreja agora, elas precisam saber o que está acontecendo agora. É claro que de forma mais polida, claro que de forma que elas entendam, que não causa nenhum trauma a elas, mas que traga coragem ao coração delas. Se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta, compartilha. Se você assistiu até aqui, comenta aqui assim, ó, Missão Portas Abertas, eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. Amém? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas e vamos juntos cumprir a missão de fazer a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas possível. Amém? Deus te abençoe.